Olá pessoal, tudo bem? Nós acabamos de participar de uma reunião que nós fazemos todas as semanas com outras duas famílias e nessa reunião nós podemos ler a Bíblia, compartilhar vídeos, músicas, histórias. E nós oramos um pelos outros. É um momento bem gostoso onde a gente pode aprender um pouquinho mais sobre Jesus, sobre o amor de Deus. Nós agora estamos terminando um estudo sobre o Sermão do Monte e tem sido muito importante para nós nesse momento de pandemia, onde a gente pode compartilhar com outras famílias o motivo de orações, testemunhos, aprendizado. Tem sido muito legal. Um beijo para vocês. Tchau! Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Tchau, tchau. Eu quero falar com a ofício. Boa noite, bem-vindo, bem-vinda à Igreja Batista do Prado, onde quer que você esteja, quando quer que você esteja assistindo, que Deus te abençoe, abençoe sua casa e fale com você nessa noite. Me diga, andorinha, você que já voou mundo inteiro, se houve um momento só, por cima de um continente, por sobre qualquer cidade em que te faltou o céu, será que o infinito espaço a seu redor é suficiente para voares livre e viver feliz? Me diga, peixinho dourado, Senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas sem nunca chegar ao fim. Será que os 7 mares que são teus tem bastante água pra nadares livre e viver feliz? Puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar.
Porque me roubas a calma e botas tristeza no olhar. Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou. A minha graça te basta. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar. Por que me roubas a calma e botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou. A minha graça te basta. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Nere, nere, nere. Nere, nere, nere. Nere, nere, nere. Amém. Vamos ter um tempo de louvor. A gente ouviu um pouquinho do testemunho do João, da Lu, da família deles, dos meninos. Sempre uma alegria, né? Poder ver o que Deus está fazendo nas nossas vidas e relembrar que a graça dele nos basta. Onde quer que a gente esteja, qualquer que seja a nossa condição, existe um próximo passo que ele quer nos mostrar, que ele quer mostrar para você. E ele vai te acompanhar, vai te sustentar nesse caminho. O importante é que nós lembremos de temer ao Senhor. Vamos cantar mais uma música? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você.
como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver.
chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar o quê? Que Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. O livro de Jó é um dos grandes exploradores que a gente tem nas Escrituras do sofrimento humano. Por que nós sofremos? Ainda mais porque alguém que é justo, alguém que não tem culpa, sofre. E essa semana, conversando com uma pessoa que tem passado por uma fase de deserto, de sofrimento e distanciamento de Deus, sem entender o porquê. Eu estava lembrando sobre a passagem, essa parte de Jó, no capítulo 42, já quando, depois que Jó questionou, por que eu estou sofrendo, por que eu estou sofrendo? E Deus aparece do redemoinho, desafia Jó a responder perguntas que Jó não tem uma resposta. Onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando eu ensinei as aves a voar? Quando eu ensinei o mar a vir até aqui, daqui não passar? E Jó responde uma frase muito poderosa que é: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E a realidade é, Deus diz depois disso, a Jó diante dos amigos, ele fala com eles todos: o meu servo Jó falou bem a meu respeito. Como é que uma pessoa que protesta com Deus pode ser dito dela? Ela disse bem a respeito de Deus. É que quando nós sofremos e não temos resposta, nós lembramos das promessas que Deus nos faz, na palavra dEle, e nós nos apresentamos diante dEle, falando: Senhor, o Senhor é o Rei, e o Senhor prometeu estar numa aliança, num relacionamento contigo. Então, na minha dor, eu venho cobrar essa parte, eu vou batalhar, vou lutar em oração, porque eu sei o que o Senhor prometeu, e pelo Senhor ser fiel, eu sei que eu posso exigir que de alguma forma o Senhor fale comigo o que está acontecendo e mostre a sua bondade comigo. Então, desafio agora, eu queria dar um minutinho para você, para orar. Talvez você esteja num momento de sofrimento, talvez você esteja numa posição que você não enxerga para onde caminhar, mas Deus te convida a dialogar com Ele. Não desperdice o seu sofrimento, e não desperdice você ser levado para direções que você não queria. Hoje o Arthur Duque vai falar para nós sobre a história de uma jovem menina que estava num lugar que ela não imaginava, que ela não planejou, que ela não queria. Mas foi naquele lugar, batalhando com o que acontecia no meio do povo de Deus, que ela pôde fazer uma diferença, que Deus usou a vida dela. Então eu vou te dar um minutinho, vamos ter um minuto agora de oração, e voltamos para cantar um pouquinho mais antes do estudo do Arthur. Baixe sua cabeça. Ore por você, pela sua família. Ore também, talvez, por uma pessoa próxima, um vizinho, um amigo, um cônjuge, um parente. Alguém que esteja sofrendo nesses dias, que está numa situação que a ela ou ele não desejava. Peça que Deus ajude essa pessoa a enfrentar esse momento, sabendo que Deus se interessa por ela. E se você está passando por isso, você pode falar com Deus, pode dialogar com Ele, buscá-lo. Converse com Ele. Pensei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos cantar do começo juntos? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações
a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Senhor Jesus, recebe o nosso louvor, porque Tu és aquele que reina para sempre junto com o Pai. Mas o Senhor também veio a este mundo e deu a sua vida por nós, trazendo-nos, abrindo-nos um caminho vivo e verdadeiro até a presença do Pai. Te agradecemos por isso e pedimos que enquanto nós não estamos plenamente ao lado de Deus, vendo o reino de Deus instalado, que o Senhor nos dê sabedoria, perseverança, percepção de onde o Senhor quer nos levar, como o Senhor quer nos usar, mesmo em tempos tão sombrios como uma pandemia ou a crises políticas. Ó Deus, tem misericórdia de nós, das nossas famílias, que a nossa igreja seja um lugar de esperança, seja um lugar onde o Teu Evangelho é apresentado. Cuida daqueles que estão doentes no nosso meio. Nós sabemos de pessoas que estão com Covid também, que o Senhor tem misericórdia dessas pessoas. Cuida dos médicos e profissionais de saúde aqui no meio do Prado. Cuida daqueles que estão sofrendo com o distanciamento também, ó Deus. Te pedimos isso e pedimos que o Senhor nos abra os olhos e os ouvidos para receber a Tua palavra agora. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Vamos agora com Arthur Duque para o nosso tempo de reflexão bíblica. O mundo de ponta cabeça. O mundo está com os valores invertidos. O mundo é dominado por guerras, por exemplo. A luta por ter mais, por ser o melhor, domina todas as esferas da sociedade. Mesmo as Olimpíadas, fala-se no espírito olímpico, mas não é bem assim. Isso ficou marcado nas palavras de Mano Menezes lá em 2012, quando ele dirigia o futebol do Brasil. Ele disse bem assim: não viemos aqui para competir, viemos para ganhar. Ou seja, espírito desportivo não é bem lá essas coisas não. Ganhar significa ser o melhor, humilhar o próximo, dizer que eu sou melhor e ninguém pode comigo. Quando alguém marca um gol, uma cortada no vôlei, uma cesta de 3 pontos no meio da rua, tá? Aquela olhada, né? Aquela humilhada no próximo, você não pode comigo, eu sou melhor do que você. Isso ainda quando uma competição, às vezes, é decidido no último segundo, um lance de sorte, uma falha de alguém, um escorregão, até o juiz errando, tá? E você bate no peito e diz, eu sou melhor. Mas é meio estranho isso aí. Mas isso não é tão novo assim. Em Israel já acontecia isso. Havia guerras constantes entre as nações, geralmente por motivos bobos, né? Eu quero mostrar que eu posso mais e assim por diante. Mas não é exatamente o caso com as guerras relatadas na Bíblia que envolvem Israel. A Bíblia não relata simplesmente conquistas ou guerras militares e políticas. A história é vista do ponto de vista de Deus. Então, como Deus está enxergando a situação? Ou seja, Israel ganha ou perde de acordo com o seu relacionamento com Deus. Não é que eles são mais fortes ou são mais fracos, não. É Deus que determina quem ganha e quem perde. Deus tinha estabelecido aliança com Israel. Quando eles saíram do Egito, lá no Sinai estabelece uma aliança. Então, é mais ou menos assim. Agora quero ser o Deus de vocês e quero que vocês sejam o meu povo. Para isso existem algumas regras, tá? Para vocês e para mim. Eu passo algumas leis para vocês e essas leis vão ser para o seu bem. Tá? Vocês seguindo, vocês vão se dar bem.
Se guardarem as leis, eu continuo abençoando vocês ricamente. Tipo assim, tudo de bom. Mas se vocês andarem pelos seus próprios caminhos, colherão as consequências dos seus próprios atos. E ainda podem contar que não só a consequência, eu vou dar um empurrãozinho. Tá? Ou seja, vou castigar vocês para ver se vocês voltam para se relacionar comigo, para que a gente tenha um relacionamento legal entre vocês e mim. Que privilégio! Deus toma a iniciativa de abençoar o povo se eles fazem as coisas que são para o bem deles. Tá? Então, veja que é estranho. Você é abençoado quando faz o que é para o teu bem. É como ganhar um monte de benefícios fazendo o que você gosta. Tá? Isso é ganhar 2 vezes. Mas o povo de Israel tem dentro de si uma rebeldia tão característica dos humanos desde Adão e Eva. Eles querem viver do seu jeito, eles acham que sabem melhor, Deus, você não manda aqui, eu sei o que é melhor para mim, eu vou fazer do meu jeito. Tá? Eu sou o dono do meu nariz, ninguém vai dizer o que eu devo fazer. Por isso, são dominados seguidamente por outras nações ao seu redor. Do ponto de vista militar, eles ganham e perdem porque uma nação é mais forte do que outra. Mas a interpretação bíblica é outra. É basicamente, tá? Obediência define se você ganha ou perde. São as bênçãos ou maldições da lei. Você obedece, Deus te abençoa. Se você desobedece, Deus vai complicar a sua vida para ver se você volta para o relacionamento que é para o seu bem. Pois bem, nessa situação, o inimigo vence o povo de Israel. Muitas vezes. Estou pensando agora em 2 Reis, capítulo 5. É muito estranho como começa esse relato. Veja. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, Yahvé dera vitória à Síria. Parece que eu escutei direito? Ah? Por meio dele, Yahvé, ou seja, Deus, o Deus verdadeiro, está dando vitória ao Deus da Síria sobre Israel. É isso mesmo? É isso mesmo. Na época, as pessoas atribuem as vitórias nas guerras a seus deuses. Aqui o autor não está atribuindo aos deuses da Síria a vitória, mas a Yahvé. Yahvé deu vitória para Naamã, para o rei da Síria, sobre Israel, por causa que Israel faz o que Deus não gosta. Em outras palavras, Deus se colocou do lado da Síria, do lado de Naamã, contra Israel. Yahvé é o Deus de todo mundo. Sua ação não se restringe a Israel e por isso ele está controlando até o que acontece no âmbito das outras nações. A Síria, nesse momento, é o maior inimigo de Israel. Mas a Síria não é o ator principal, como um livro de história narraria. Não. Deus está por trás do poder que a Síria tem sobre Israel. Naamã é muito respeitado e honrado. Tá? Um homem grande, valoroso. Por quê? Por causa da sua capacidade, por causa das suas realizações. Tá? Esses são os valores da sociedade. Quem produz é valorizado. Quem produz menos é menos. E às vezes muito menos. Vale muito menos, às vezes é desprezível e escanteado. Naamã é o cara. Só que todo cara também tem um tendão de Aquiles. Independentemente do que aparenta, tá? Naamã tem o tendão de Aquiles e o seu tendão é que ele é leproso. Não se trata de hanseníase ou a lepra como conhecemos hoje, tá? Mas a designação de lepra no tempo bíblico é doenças de pele de um modo geral. Então, Naamã não precisa viver em quarentena, isolado de todo mundo, como acontecia com os leprosos, no tempo de Jesus, por exemplo, mas é doença séria, causa desconforto. Havia uma repulsa, porque doença de pele, o pessoal não sabe o que é, às vezes dava cheiro ruim. Né? Então, tudo isso ameaça a grandeza de Naamã. Deus governa o mundo com ou sem doenças. A doença não limita a Deus. Deus vai atuar e já está atuando através de Naamã, um cara que, aos nossos olhos, humanos, muito valoroso, muito, talvez estratégico, muito legal, mas com o tendão de Aquiles. Nada escapa
ao controle de Deus. Pois bem, numa dessas incursões da Síria em Israel, eles raptam uma menina. E essa menina passa a ser serva ou escrava da esposa de Naamã. Ou seja, entra na casa de Naamã. O rapto dessa menina mostra que existe um problema sério em Israel. Qual é o problema? Eles não conseguem proteger suas fronteiras, não conseguem dar segurança a seus cidadãos. Então, se você lembrar lá atrás, a escolha de Saul, eles não queriam mais os juízes, eles querem agora uma segurança, alguém que segure as pontas, dê um pouquinho de paz para eles. Não está acontecendo. Por quê? Porque eles querem andar pelos seus próprios caminhos, eles não querem andar segundo Deus. Na verdade, o rei ou não rei não fazia diferença, porque era Deus que dizia, vocês andam na linha, eu abençoo. Vocês andam fora do parâmetro, vou ferrar vocês para trazer vocês de volta. Então, a guerra é terrível. Apesar das leis sobre a guerra, por exemplo, convenções de Genebra, que na época não existiam, tá? É comum que o ódio predomine. Tá? Na teoria, não, a gente só vai fazer justiça. Na prática, não é bem isso. Estudei com uma pessoa que foi o capelão da Marinha dos Estados Unidos na época da Guerra do Vietnã. Ele falou assim, eu não consigo assistir filme de guerra. Eu sei o que é quando você entra e simplesmente para queimar aqui, você apaga todo mundo numa vila. Ele diz, isso criou uma repulsa dentro de mim e eu não aguento. Pois bem, o que acontecia na época, na guerra, era comum. Tá? Você pega, mata os homens, dá estupro às mulheres, estupra as crianças. Você não quer saber, isso é literalmente para mostrar o poder, para mostrar o desprezo por essa outra nação. O texto não diz que essa menina raptada foi estuprada, que ela foi abusada. Mas essa era a regra, era muito comum que isso acontecesse. Não é tão diferente hoje. Aí que nós nos assustamos. Por quê? Essa menina raptada, que talvez sofreu todo tipo de violência, não fica se lamentando. Ela sugere para sua patroa, se o seu marido procurasse o profeta de Israel. Você começa a perceber nesse relato que tem algo estranho. Tá? Você tem o grande Naamã, essa pequena menina. Você tem o general conquistador e essa menina conquistada. Você tem o senhor e você tem a serva ou a escrava. Você tem Naamã e você tem essa menina anônima. Ela não ameaça, não amaldiçoa, não tenta se vingar, oferece ajuda. Estranho. Num tempo de destruição e morte, ela se concentra em cura e restauração, inclusive do inimigo. Que loucura! Ela expressa o desejo que seu patrão, que Naamã, o general, tivesse proximidade com o profeta de Israel, assim como ela sentia falta da proximidade com sua família, porque tinha sido raptada. E agora, para essa pessoa que é responsável pelo seu sequestro, ela deseja o bem. Ei, peraí. Isso não pode ser verdade, isso é novela mexicana. Não, é verdade. Se Israel não é luz para as nações, como foi chamado para ser, essa menina, em situações terrivelmente adversas, testemunha acerca de Deus que está por trás do profeta de Israel. Pensa em Daniel, Neemias, outros. Eles estão no exílio, mas eles lutam pelo bem-estar dos conquistadores. Agora, essa menina insignificante, anônima, pode dar um rumo diferente para a história e, de fato, o faz. A informação vai da menina para a patroa, da patroa para Naamã, de Naamã para o rei da Síria, e daí do rei da Síria para o rei de Israel. Só que esse rei da Síria é rápido no gatilho. Ele já preparou tudo, põe o Naamã e a comitiva e manda ele para Israel com a carta na manga, com a carta na mão. Chega ali no palácio e entrega a carta para o rei de Israel. Talvez você se pergunte, por que a palavra de uma menina insignificante é levada a sério? Como assim?
Essa menina talvez está sonhando, talvez está delirando, talvez está querendo se vingar. Por que alguém prestaria atenção a essa menina? A crise faz com que qualquer opção seja uma opção viável, talvez. Ela quebra a resistência. Junto com Naamã, vai a carta, mas também um presente, um troco. Diz assim, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Isso para nós não diz muito, porque você não guarda quilos de prata ou de ouro em sua casa, a não ser que eu estou enganado, talvez, né? E se você fizer isso, não vai dizer, porque senão talvez você seja visitado por irmãos na fé, tá? Bom, sabe o que isso seria para nós hoje? Seria o equivalente mais ou menos a 1 bilhão, não é mi, é 1,5 bilhão. Às vezes as escrituras exageram um pouco nos números, mas ainda assim é um negócio impressionante. Tá? 1,5 bilhão. Tá? Então, em diversas situações, você vai perceber que Deus usa pessoas insignificantes, como essa menina, como essa escrava, para escrever a sua história. Essa menina vai dizer só 10 palavras, no idioma original, vê a necessidade no semblante da patroa e resolve agir. Ela faz o que ela pode, o que está ao seu alcance. Naamã, então, vai a Israel, tá? Uma visita altamente improvável para nações em guerra. Tá? Naamã, obviamente, vai para o palácio. Está com a carta para o rei. Tá? Você fica pensando, peraí, a carta dizendo, escuta, pode curar o meu general? Veja que cara de pau. Esse general que destrói, que arrebenta Israel, agora cura o general para ele poder quebrar a nação de vocês. Que loucura! O rei fica apavorado. Ele diz, não, isso aqui é só pretexto. Interessante, tá? Naamã vai para o caso do rei, porque o rei deve saber onde mora o profeta. A menina sabe, o rei deve saber, é óbvio. Então, esse pequeno incentivo é só para ajudar para que a coisa se concretize. Naamã deve ter levado uma enorme comitiva, só para proteger toda essa riqueza que ele trouxe. Então, certamente parou a cidade, Samaria parou. Vem essa comitiva toda e ninguém sabe o que está acontecendo. Naamã precisa entender que a vida não é comprada. A vida é presente. A vida é um milagre. Mas isso está além de sua compreensão. Naamã, ele faz tudo, ele ele determina, ele vai lá, ataca, vence. Ele controla. De repente, ele não controla. Ele precisa entender que a cura não vai acontecer do seu jeito. A cura vai acontecer de um modo diferente. Não é um mundo controlado por ele, como ele está acostumado. Vai ser diferente. Quando o rei lê a carta, rasga as suas vestes, desespero. Escuta, ele acha que eu sou um Deus com poder de tirar ou dar a vida? Quem ele acha que é para receber esse pedido? O rei não vê oportunidade para levar Naamã a conhecer Yahvé. Mas era essa a função. Veja, vocês existem para abençoar as nações ao redor. Reage com suspeita. Tá? Isso aí só pode ser pretexto para uma outra invasão. Está preocupado com a sua posição de rei. Tá? Ele não quer saber do propósito de Deus, do propósito maior de Deus para a história. É muito parecido com Herodes. Os magos chegam, ele está preocupado com ele, não está preocupado com o Messias que nasceu. Só ameaça. Por mais perverso que fosse o rei de Israel, motivo pelo qual eles são atacados continuamente, reconhece que algumas coisas só Deus pode fazer. Tem isso aqui, não posso, só Deus pode fazer. Ou seja, ele não crê de fato que Deus está por trás desses acontecimentos como a menina, mas reconhece que só Deus pode fazer. Às vezes os reis se consideravam meio divinos e por isso achavam que tinham o poder de curar e assim por diante. Mas o rei de Israel sabe que ele não tem chance, não tem sopa pro azar agora. Errou e a coisa explode. Tá feia a coisa para o lado dele.
Então, identifica que isso é pretexto para uma nova guerra. E é complicado porque vem de alguém muito mais forte do que ele. Se fosse qualquer um, não, chá comigo. Mas não vai dar. Por que o rei não envia Naamã a Eliseu? Ele não o conhece? Mas devia conhecer. Eliseu fez milagres aos montes. Como que não conhece? Ao que tudo indica, a carta que Naamã traz para o rei de Israel não falava da menina. Não falava que a menina tinha falado do profeta. O rei de Israel é confrontado. Será que ele poderia reconhecer que precisa de Yahvé? A carta é instrumento de Deus nesse sentido. Nem sempre a solução vem de onde achamos que devia vir. Às vezes vem de lugares muito estranhos. Deus usa os improváveis, às vezes os muito improváveis. Não sabemos como, mas de repente no relato Eliseu fica sabendo da angústia do rei e mandou um servo para ele. Diz, por que está angustiado? Manda o cara para mim. Assim ele vai saber que é um profeta em Israel. O rei devia ter sabido disso, mas aparentemente não sabe. Eliseu mora em Samaria, na cidade do rei, na capital. Tá? A Síria já sabe que há um profeta em Israel, os israelitas não. Como é que pode? Tantas vezes um profeta não vale nada em sua terra. Em sua casa, sem chance. A comparação entre um rei angustiado e um profeta confiante no poder de Deus fica evidente. Outra vez, esse contraste do grande e do pequeno que aparece tantas vezes. Naamã chega à casa de Eliseu com toda a pompa. Ele pensa que Eliseu vai ficar impressionado. Aqui está o grande Naamã. Mas Eliseu não se abala com a pompa dele. Ele sabe que isso não vale nada. Tá? Isso é só fumaça que não faz nada. Eliseu não cumpre as formalidades de uma boa hospitalidade, ou seja, receber o visitante na sua casa, oferecer a melhor bebida, melhor comida para o visitante, nada. Eliseu manda um mensageiro, tipo assim, uma empregada, vai dizer para o cara lá, tá? Ou seja, manda a empregada, manda o servo atender essa comitiva de Naamã, tá? E pede para que o grande Naamã baixe a bola para ser curado. Se lave 7 vezes no Jordão, um rio sujo comparado aos rios da Síria. Isso seria mais ou menos o equivalente a: tome aí umas 2 aspirinas, mais algumas gotas de urina de coelho, e ponha sobre a ferida e passe uma meia suja na sua cabeça e você vai ser curado. Pare. Parece que Eliseu fala de purificação ritual, não está falando de cura. Eu vim para ser curado. Mas, cara, ele não está entendendo. Os rituais de purificação da Mesopotâmia, um pouquinho para diante da Síria, a pessoa devia mergulhar 7 vezes no sentido contrário ao curso do rio, depois 7 vezes no sentido da correnteza do rio, deixar presentes no rio para sua divindade. A correnteza levaria as impurezas para o mundo inferior e a pessoa então seria curada. Obviamente que Naamã não gosta da proposta de Eliseu. A reação dele é incrível. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Você vê, me curaria, a mim ia passar a mão na minha, eu. Certamente ele faria isso para mim. Ele acha que a cura vai ser imediata, ele acha que existe todo um ritual, toda uma cena para ser feita. Não é isso que acontece. Ou seja, era comum que as pessoas levantassem as mãos, fizessem oração e fizessem encantamentos e tal. Nada disso. Ainda manda o servo, o mensageiro, vai lá, tá? Vai lá se banhar nesse rio. Naamã entende que está sendo ridicularizado, desprezado pelo profeta. Naamã esperava que
Eliseu pedisse algo difícil, algo grandioso para ele. Isso estaria de acordo com o grande Naamã, o grande status dele. Nada disso. Eliseu não faz cena. O foco não está no ritual, não nas palavras certas. O foco está em Deus que efetua a cura. É Yahvé que faz. Naamã acha que Eliseu controla o seu dom de cura. Ele pode fazer o que quiser e tem a obrigação de agradar o superior, no caso ele é o superior. Eu vim aqui para você me curar, estou te mandando. Mas Naamã precisa entender que as coisas são diferentes. O profeta é instrumento de Yahvé e não alguém importante. Ele não ganha moral se faz ou não faz, ele ganha moral se obedece a Deus. Essa lição é difícil para Naamã aprender, principalmente se os ventos sopram a favor. Quando os ventos começam a soprar contra, ele começa a pensar, mas enquanto está a favor, sem chance. Naamã sai da casa de Eliseu bufando. Está gozando da minha cara. Agora sim que eu tenho motivo para acabar com esse povo. Tá? Acaso sou um porco para me banhar nesse esgoto, tipo Rio Belém? Talvez o pessoal diz, não, mas lá atrás o Belém era legal. Mas vamos pensar no Belém atualmente e quando não chove por um mês em Curitiba, né? Uma maravilha de cheiro, né? Então, vou me banhar no Rio Belém? Pare tudo. Se for para banhar, para ser purificado da doença, então eu vou para os rios de Damasco. Não nessa porquice que nós temos aqui. Para Naamã, Yahvé é uma divindade local a serviço do profeta. Ou seja, ele vai fazer o que o profeta diz. É o profeta que cura, não é Yahvé. E por isso, nossa cara, você tem que fazer. Por que o profeta se recusa? Felizmente o caminho de volta é longo. Não é só entrar no avião e dar uma cochilada e você já está lá. Não. Quando a raiva passou um pouquinho, tá? Os companheiros, os servos de Naamã começam levemente a conversar com ele. Tá? Esse profeta é folgado, não acha? Eu também. Tá? Ele não sabe quem é o grande Naamã. Se soubesse que você tem todo esse ouro, toda essa prata, talvez agisse diferente. O cara é folgado. Eles são os fracotes e acham que podem reinar. Eu também acho. E essa conversa está rolando. Tá? Tem muito tempo. Mas vem cá. Se ele tivesse pedido algo muito difícil, praticamente impossível, você o faria? Claro, viemos para isso. Se o cara tivesse pedido mais que 1,5 bilhão que você trouxe, você faria? Claro, só deixa comigo. Já viemos de longe. Né? Vai que banhar nesse rio dá certo. Né? Não estou dizendo, não. Longe de mim dizer qualquer coisa, mas vai que. Não estou dizendo o que você deve fazer, mas será que não valeria a pena tentar? Vai perder o quê? Nós vamos passar por esse rio mesmo, nós temos que voltar para casa, temos que passar por ele. Você até pode se expor ao ridículo de entrar no Belém aqui, mas vai que dá certo. Se não der certo, voltamos e quebramos a cara desse profeta. Que tal? Os servos já estão acostumados a ser humilhados. Isso traz vantagem. Os humildes enxergam coisas que os orgulhosos não conseguem. Eles conseguem enxergar o mundo de um outro ângulo e por isso eles estão em vantagem, por isso começam a falar com Naamã, que jamais pensaria dessa forma. Naamã baixa a bola. Aceita o desafio dos seus conselheiros. Quando mergulhou 7 vezes no Jordão, diz ali, sua pele tornou-se como a de uma criança. O grande se torna pequeno. O grande Naamã agora se torna criança. Veja, a escolha de palavras do autor aqui é muito interessante. Se tornou como criança. Sua pele agora é como de criança. Isso lembra aquela menina pequena e humilde, tá? Que reconhece que Deus pode curar e levou ele. Você entende? A hora que você começa a perceber, os pequenos é que fazem a diferença. Os grandes só dão bola fora. Os servos humildes de Naamã
mostraram que os humildes têm uma percepção melhor do que os orgulhosos. A história de Naamã mostra isso. Ela é medida pelos servos. Veja, Naamã não tem fé. Ele não confia em Yahvé, ele confia em si mesmo. Tá? Ele quer ir lá para a sua terra fazer do seu jeito, porque ele que determina as coisas. E os servos conseguem, vai que, conseguem mudar a situação. Ele deveria se lavar no rio, ele meramente mergulhou, porque esse é o jeito dele, e mesmo assim Deus o atendeu. Naamã se depara não com o profeta que realiza magia, mas com o Deus vivo que cura à distância. Ele cura EAD. Que loucura! Naamã volta para Samaria com a comitiva, já tinha andado uns bons quilômetros, mas retorna, e vai direto à casa de Eliseu. Veja que palavras que ele tem. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Em toda a terra não há Deus senão em Israel. Veja, isso Israel fora chamado para fazer. Israel é para comunicar, para viver de um modo que as pessoas são atraídas para Deus. Não faz. Agora, um general inimigo, um general que atrapalhou a vida deles, teoricamente, ele é o que faz. Naamã se torna o tremendo evangelista. Tá? Só tem um Deus, o Deus de Israel. Essa afirmação é surpreendente, é incrível. Ele está dizendo que os deuses da Síria são irrelevantes. Que loucura! É ainda mais impressionante que nem a menina, nem o profeta mencionaram Deus, Yahvé, em todo o procedimento. Tanto o evangelista quanto a pessoa que cura apontam para a fonte verdadeira, que é Yahvé, não para si mesmos. Todo louvor pertence a Yahvé e não ao instrumento, não ao profeta. A cura ocorreu longe do profeta, porque é Deus que cura, não é o profeta. Israel não reconhece Yahvé, mas o pagão sim. Muitas vezes é o povo da periferia que se abre para a atuação de Deus. No campo missionário isso é muito frequente. O grande Naamã se humilha, baixa a bola, se colocando debaixo da autoridade do profeta de Yahvé. Ele se chama servo de Eliseu 5 vezes e depois ainda servo de Yahvé. Naamã agora está louco para presentear Eliseu, mas Eliseu rejeita. Tá? Diz, assim como vive o eterno, a quem eu sirvo, não receberei. Naamã insiste, mas Eliseu não aceita, porque o foco é Deus. Foi Deus que curou. Então o presente não precisa vir para ele. Sim, Eliseu poderia aceitar o presente, mas recusa para que Naamã não tenha dúvidas, que não é uma coisa pessoal para lucro interesseiro de Eliseu, não tem nada a ver com isso. A cura veio de Yahvé e Yahvé não se compra com presentes. Você não compra as bênçãos de Yahvé. Bom, se Eliseu recusou o presente, agora Naamã tem um segundo pedido e está com moral para o segundo pedido. Ele diz, escuta, eu vou voltar para a minha terra, tá? Permite agora que eu leve 2 mulas carregadas de terra, tá? Para que eu possa adorar o Deus Yahvé na sua própria terra. Tá? O que é? Existe um espírito nas pessoas, né, que os deuses são territoriais. Então você tem o Deus da Síria, o Deus da Babilônia, o Deus de Israel, o Deus do Egito, e ele diz, você vai adorar a Deus na sua terra. Então nós vamos nos postar em cima dessas carroças de terra que nós vamos levar e ali nós vamos adorá-lo. Mas aí Naamã ele diz, vixe, complicou. Ele diz, mas que o Senhor me perdoe por uma coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho de me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meus braços. Veja, Naamã não queria se banhar de jeito nenhum nos rios de Israel, no Rio Jordão. Mas agora leva essa terra de Israel de volta para a Síria. Naamã afirma que em
público agora terá de cumprir obrigações de sua nação. Ou seja, existem os deuses da Síria, ele, né, o rei vai lá, ele precisa junto, faz parte do ritual. Então, Naamã diz, esse esquema está ruim, não está certo, não está correto, mas ele não vê saída. Eu não sei o que fazer, eu sei que só tem um Deus, mas eu tenho que entrar lá. Quão rápido Naamã percebeu que tem alguma coisa errada. Se Eliseu fosse um evangélico brasileiro, né, Eliseu diria o seguinte, meu amigo, o negócio é o seguinte, Deus te curou, mas tem um preço. Se você não quebrar os deuses da Síria, no primeiro minuto que você colocar o pé lá dentro, pode ter certeza que em 10 minutos a sua lepra vai voltar. Eliseu não vai controlar o general. O general já percebeu que tem alguma coisa errada. E nós esperamos agora que o chicotão do Eliseu caia sobre Naamã. A gente fica assustado quando Elias simplesmente diz, vá em paz. O evangelista não pode controlar a vida do convertido. Ele deve orientar, mas não pode coagir. Isso não existe. Naamã agora se torna o protótipo do adorador de Yahvé fora de Israel. Ele não tem genealogia que pertence ao povo de Deus. Não. Mas Deus pode chamar pessoas diferentes, de formas diferentes, em locais diferentes, porque é o Deus de toda a terra. Existe nos povos vizinhos um temor por Deus de forma isolada, né? Aqui e lá, que parece ser estranho a Israel. Está tudo ruim aqui, daqui a pouco vem alguém e diz que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Que loucura! Se não vem do povo, vem alguém de fora. É o que Jesus diz, as pedras vão clamar se não forem eles, as pedras. Então, de vez em quando você tem pedras. Ele logo quer abandonar os deuses que os israelitas insistem em adorar. Que loucura, que inversão total. O mundo está virado. Não podemos nos esquecer que em Israel sempre houve um remanescente fiel. Sim, buscava o Yahvé e o seguia. No tempo de Elias tinha 7.000, tinha um grupo. Mas em diversas situações, vemos que os inimigos de Israel temem mais a Deus do que o próprio povo da aliança. Isso não está certo, mas Deus tem os seus testemunhos até fora quando é necessário. A humildade vence o poder. Infelizmente, a história não termina aqui. Estava tão bacana. Né? Depois que Naamã já, né, a uma certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, corre atrás dele. Ele resolve partir para a ação. Geazi viu a riqueza, não conseguiu, mas Eliseu, que loucura, mas só no meio pensamento, ele não conversa, mas não pode ser. Parece os discípulos, quando Jesus vem, o jovem rico, e Jesus, né, manda o cara vender tudo, e cara, Jesus, nós estamos passando fome aqui, você manda o cara embora. O que está acontecendo? Parecido. Geazi, como Israel, é tomado de um senso que as bênçãos de Deus precisam ficar aqui com o povo de Deus. Ele não entende como assim o cara da Síria, o nosso maior inimigo, que complica a nossa vida, ele vem aqui, é curado, é abençoado, e as bênçãos materiais, né, não pingam na bacia do povo de Deus. Está errado. Tá? Tanto é que ele chega e diz, meu senhor foi bom demais para Naamã. Aquele arameu não significa nada para nós. Vamos contextualizar. Tá? Meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele argentino, não aceitando o que ele ofereceu. Naamã abandonou o etnocentrismo, né? A minha cultura, a minha raça, abandonou o egocentrismo. E isso tudo parece que se agarrou em Geazi. Que loucura! Geazi corre atrás de Naamã. Quando Naamã vê Geazi correndo na direção dele, ele desce do carro dele. Algo que um cara do alto escalão como Naamã jamais faria. Para um servo, não, onde já se viu?
Geazi inventa a história. Vieram 2 discípulos do profeta, estão precisando de ajuda e tal. Então, será que você podia dar uns trocos para a gente comprar umas balinhas para os filhos deles? Tá? Bom, se Naamã tinha trazido 1,5 bilhão, ele pede uma bagatela, dá uns 20 milhões aí, né? Uns troquinhos, tá? Comprar um suspiro na esquina e tal. Tá? Imediatamente, Naamã dobra a oferta e diz: os meus servos vão levar o presente para você. Geazi quer garantir o futuro dele. Ele não se importa que aquele dinheiro de Naamã veio de saquear, de arrebentar as outras nações, não interessa. Também não está interessado em distribuir esse dinheiro entre os necessitados de Israel, nada disso. Ele está pensando nele. Tá? Isso aqui garante minha aposentadoria, posso ter uma vida de luxo, trocando o ministério por uma vocação mercenária, onde exploro o outro para o meu benefício. Tá? Absolutamente normal. Geazi pega, esconde rápido, né, o troco dele, depois, né, opa, Eliseu, estou aí, né, onde é que você esteve? Não, em lugar nenhum, né, foi no banheiro, só dar uma aliviada, mas está tudo em ordem. Eliseu jurou em nome de Deus que não aceitaria o presente, enquanto Geazi jurou em nome do Senhor que pegaria algo para si. Contraste. Tá? O pequeno ao grande, e agora você vê uma inversão completa. Eliseu é servo de Deus, Geazi não. A pequena menina tinha convicção de algo bom que podia acontecer com o seu patrão. Por isso ela vai agir, ela serve. Geazi não. Ele serve a ele mesmo, ele serve em causa própria. Geazi recebe o presente com um embrulho não tão agradável. Ele ficou com a doença de Naamã. Ele ficou com o etnocentrismo, com o egocentrismo e a doença de Naamã. Grudou nele. O significado dos nomes no hebraico é importante. Eliseu significa Deus é salvação. Por meio dele a salvação se estende além das fronteiras de Israel. Naamã significa gracioso, justo, agradável. Por causa do seu espírito generoso, da sua humildade, ele é curado. Recebe a graça da cura. Geazi significa avarento. Geazi, membro do povo de Deus, se comporta pior do que Naamã, o general pagão. O povo de Deus, que havia experimentado a misericórdia e a graça de Deus, se torna avarento, egoísta, precisando do modelo das outras nações para entender que Yahvé é o único Deus. Veja, está tudo invertido, está tudo virado. Pensa um pouco nessa história. Só há um Deus. E quem precisa entender isso é Israel, o povo da aliança. Como foi que Israel simplesmente passou batido? E eles precisam de um evangelista leproso de fora vir e dizer para eles. Tá? Não é algo só intelectual, é compromisso de vida. A maneira deles comportarem mostra que eles não tinham captado. Eles precisam de ajuda. Às vezes a igreja precisa de ajuda, talvez você precise de ajuda. Você decorou e sabe muito bem. Não, Deus sim, Deus um só. Mas você vive como se ele não fosse um só. J.I. Packer, ele define assim que existem ateus práticos. Eles não são ateus de carteirinha. Eles não dizem que Deus não existe, mas eles vivem como se Deus não existisse. É isso que está acontecendo com Israel. Tá? Eles sabem, mas na prática nada disso. Outro aspecto nesse relato é o grande e o pequeno. Deus age às vezes de formas estranhas, locais estranhos. Não é só Deus de Israel. E às vezes nós temos já tudo esquematizado, porque Deus sempre, Deus nunca. Alto lá. Porque você vai perceber que Deus muitas vezes age de formas muito diferentes do que você imagina e por meio de pessoas estranhas. Deus é Senhor sobre tudo, e se não vem do seu povo, vem de alguém outro. O plano de Deus não perde. Deus usa até a opressão como meio de levar o seu testemunho diante dos opressores. Veja, raptar a menina, tudo errado, fizeram, talvez abusaram, talvez tudo, tiraram dos seus pais, tudo ruim.
tudo horrível. Uma criança inocente que não tem nada a ver. Agora, essa menina vai apontar de volta para o profeta, para o Deus de Israel, para mudar a história da sua época. Deus não está limitado à pecaminosidade do seu povo. Quando a gente olha e diz, nossa, isso aqui está ruim demais, o quê? Nunca perca a esperança. Um colega meu que falava assim, né, quando ele via que a igreja estava indo para um buraco, ele, né, dava aquele sorriso, ele diz, estou louco para ver como Deus vai nos tirar desse buraco. Ou seja, Deus pode, Deus vai, do jeito dele e no tempo dele. Mudança de cosmovisão leva tempo. Nós precisamos de paciência com os novos convertidos e no campo missionário ainda mais. Mas mesmo em nossa cultura, veja, você prega o evangelho, você leva, você vive o evangelho e quando a pessoa levanta a mão, toma a decisão, repete uma oração, se diz, no próximo instante agora já se tornou um crente perfeito. Não é verdade, vocês sabem, e a gente precisa ter paciência com esse processo de mudança de cosmovisão e nós precisamos estar nesse processo também. Deus age da sua forma e nós precisamos ser instrumentos para essa mudança de cosmovisão. Sempre lembrando que eu que comunico o evangelho, ou você que comunica o evangelho, também ainda precisa de mudança, desse processo de mudança de cosmovisão, para que nós sejamos como Deus quer que a gente seja. Esse relato, no meio dessa história podre de Israel, tá, mostra que Deus não está limitado. Se o povo da aliança não vai, as pedras vêm. As pedras vão clamar e elas vão proclamar que existe um verdadeiro Deus e as pessoas vão descobrir isso. E minha oração, né, por todos nós, por vocês, é que essa história de Naamã possa ficar rodando na sua cabeça. Que você comece a enxergar que Deus pode agir da sua forma, de maneiras diferentes do que você imagina. Vamos orar? Jesus, a história de Naamã, ela nos desafia para todos os lados. A começar por essa menina insignificante, nem nome ela tem. Raptada, talvez abusada, longe de todo mundo, dos pais, longe da língua, longe da cultura, longe de tudo. Ainda assim, ela dá um testemunho do Senhor. Talvez você se sinta, né? Talvez aí pessoas se sentem dessa forma. Eu não presto para nada, eu não consigo nada. Essa menina também não era provável, mas Deus usa os improváveis. Senhor, nos capacita a enxergar, nos ajuda a enxergar os improváveis e dá oportunidades para eles, porque o Senhor faz grandes coisas através deles. Senhor, não faça com que a gente não se limite à nossa forma, porque Deus sempre, Deus nunca, porque o Senhor é Senhor. O Senhor faz o que agrada da maneira e até de maneiras muito, né, não ortodoxas que a gente acha, o Senhor age. E o Senhor constrói o seu reino à sua maneira. Nos ajuda a entender e nos ajuda a nos colocar à sua disposição. Mesmo que eu não seja o grande Naamã, o grande pastor, o grande líder, o grande, né, talvez eu seja aquele, né, chão de fábrica, aquele Zé Ninguém, Maria Ninguém. Né, nos ajuda a entender isso. Porque o Senhor escreve a sua história por meio de pessoas que se dispõem. Não por fortes e poderosos, mas por aqueles que se dispõem. Nos ajuda a captar, a entender isso. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Seja o meu canto para sempre só para te louvar. Seja tão somente
eternamente pra te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dás. Seja minha vida um padrão daquilo que eu falar no procedimento, um exemplo aos fiéis levar. Na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Amém. Que Deus nos use e nos conduza onde quer que eu esteja, você esteja, onde quer que nós estejamos como igreja espalhada nesse tempo de pandemia, né? Vamos cantar mais uma? Tudo o que já passou e o que ainda há de vir, tu conheces muito bem, Senhor. Cada um dos meus anseios, sonhos e necessidades, tu conheces muito bem, Senhor. E mesmo o que sinto agora dentro do meu coração, tu conheces muito bem, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, sabes do meu amor por ti. Tu sabes de todas as coisas, sabes do meu amor por ti. A gente agora, quem não conhecia, já conheceu, e a gente pode cantar mais uma vez do começo. E você pode pensar especificamente em alguma coisa que você está passando, um anseio, uma ansiedade. E você pode, nessa próxima música, orar sobre esse assunto. É o futuro da sua família, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre a sua vida espiritual, sua vida emocional. Ele sabe de todas as coisas e sabe do seu amor por Ele, que você está buscando Ele. Tudo o que já passou e o que ainda há de vir, tu conheces muito bem, Senhor.
cada um dos meus anseios, sonhos e necessidades. Tu conheces muito bem, Senhor. Mesmo o que sinto agora dentro do meu coração, tu conheces muito bem, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, sabes do meu amor por ti. Tu sabes de todas as coisas, sabes do meu amor por ti. Amém. Nessa próxima música, se você está com o coração carregado, precisando de oração, precisando que Deus te dê direção. Às vezes a gente tem tantos sonhos, tantos projetos, e como essa situação de Naamã, são duas situações muito pequenas que vão abrir o caminho para Deus agir. É uma conversa informal da menina com a sua senhora, e é a obediência do rei Naamã, do sírio Naamã, a uma ordem tão simples, incongruente com a possibilidade de cura. Ele já tinha testado de tudo, e de repente é obediência a uma coisa simples que Deus ordenou: mergulhar num rio. Então talvez você esteja diante de desafios na sua vida, em que você está frustrado porque você tinha tantos planos, tantos projetos, e tudo saiu dos trilhos nesses últimos 2 anos. Mas saiba que Deus pode usar você. E talvez você ainda não esteja percebendo o que Ele quer, onde Ele quer te levar, quem que Ele quer transformar com essa situação nova. Então você pode orar nessa próxima música, você pode escrever o seu pedido, você pode mandar no WhatsApp da nossa igreja, que vai aparecer aqui, o número do WhatsApp, o pedido por discernimento, por sabedoria que você está precisando da parte de Deus agora. Talvez você esteja na situação do rei Naamã, que precisa obedecer a uma ordem de Deus que parece não ter nada a ver com os resultados que ela promete. Talvez seja algumas decisões que você vai ter que tomar de relacionamentos dentro da sua casa, de submissão a uma situação que você não queria. Talvez seja aceitar algumas coisas, talvez seja você se abrir para que Deus trabalhe numa obediência a uma coisa simples essa semana. Se você precisa de ajuda nisso, você precisa da confiança em Deus, que Ele pode fazer algo incrível, até impossível diante da sua obediência, mande também o seu pedido aqui para nós. Nossa equipe de pastores e um grupo restrito vai orar por você. Nós temos a alegria de caminhar e de saber como podemos orar por você. Tá bom? Enquanto nós cantamos esta próxima música, Venha Sobre Nós. Vamos lá? Sobre nós? Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente, coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? No silêncio ou perigo, reza, calma, paz e o abrigo. Reza, amor em
consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão. Como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Amém. Que Deus receba o nosso louvor, que seja algo do nosso coração, algo verdadeiro. Estamos chegando no nosso tempo final, no fim do nosso tempo de culto. Espero que você esteja aproveitando esse tempo, que Deus tenha falado com você e que Ele te desafie essa semana. Antes da gente ir e receber a bênção, temos alguns avisos rápidos. Primeiro, da nossa rotina semanal. Nós seguimos com a nossa rotina do Âncora, na quarta-feira às 8 da noite, com o Elcio, aqui mesmo no canal do YouTube. Os jovens continuam em recesso por mais algumas semanas, mas no domingo às 5 da tarde temos o culto das crianças. A Marilene, uma equipe bem fera, tem trabalhado bem duro aí. Se você tem família, você já deve ter assistido. Se você não tem, entre no canal do YouTube e dê uma olhada no trabalho bem especial para as crianças. Os meus filhos adoram, esse é um dos momentos marcantes da semana. Eles pedem uma pizza, comem, assistem o culto das crianças, é bem legal. E vocês devem ter visto a gente cantando hoje, um pouquinho salvo pela graça. E tem muito mais. O número de pessoas que a Marilene envolve é muito especial, muito legal. Assista, participe, elogie os envolvidos, é muito divertido. Participe 5 da tarde, aos domingos, ao vivo aqui, depois fica no canal do YouTube. E semana que vem nós voltamos às 6 da tarde, também aqui, para seguir com o nosso culto de todo domingo juntos. Tá bom? Um outro aviso, vocês devem ter percebido que a gente está com uma estrutura mais enxuta. Quem está aqui me ajudando hoje até o Dani Pesato. Obrigado, Dani, mais uma vez, sempre nas câmeras ali, auxiliando. Nós tivemos um caso de Covid que nós queremos pedir oração, que é bem específico, que é o João Guilherme. A gente ainda não sabe se a Raíssa teve, a esposa dele, mas o João Guilherme, ele é o maestro das transmissões aqui. E sem o João e uma parte da equipe que estava em viagem já programada, a gente decidiu simplificar para que a gente tivesse um tempo sem distrações, sem o nervosismo, sem saber se poderia funcionar. E é por isso que nós estamos nesse formato diferente no dia de hoje. Mas lembre de orar pela vida do João Guilherme. Ele está estável, está bem, não está no hospital, está em casa, recluso, sob indicação médica. E é um cara muito especial, né, Dani? É um cara que ele sabe onde está absolutamente todo o parafuso, porca e prego desta igreja e como funciona tudo. Então, quando o João não está, a gente tem que dançar, ligar para ele, fazer ligação de vídeo e mostrar o que a gente está fazendo para ver se está certo. É um cara muito especial, muito importante. Não só pelo que ele faz aqui, mas se você conhece o João e conhece o coração que esse cara tem também, é fenomenal. Lembre de orar pela vida dele, da Raíssa e das pessoas próximas dele também, né? Creio que é isso para o nosso domingo. Vamos orar e terminar e depois receber a bênção? Baixe sua cabeça. Obrigado, Senhor, por um tempo
de louvor, de cantar, de ouvir a Tua palavra, de ver testemunho do que o Senhor está fazendo com a vida de pessoas também aqui da nossa comunidade. E é com gratidão que nós chegamos, mesmo que às vezes cansados, abatidos, mas nós temos onde nos agarrar, que é o Senhor, por meio de Jesus Cristo. E é por saber que temos isso, que o Senhor prometeu estar conosco, nos ouvir quando nós clamamos, é que também nós voltamos toda semana aqui, porque o Senhor é fiel e nós podemos confiar em Ti. Também pedimos que o Senhor nos auxilie a confiar que o Senhor está conduzindo as circunstâncias da nossa vida, mesmo que elas saiam do nosso planejado, e que às vezes são em coisas pequenas que o Senhor vai nos usar, vai nos transformar. Aumente a nossa fé nisso, por favor, em confiança das Tuas palavras. E que pelo Teu Espírito o Senhor nos relembre do que a gente ouviu hoje e cantou. No Teu nome que nós oramos, ó Jesus. Amém. E agora, receba essa bênção, filho e filha de Deus. O Senhor Deus nunca perdeu o controle e a direção da sua vida. Que Ele mostre para você onde Ele está e como Ele está agindo. E como nas circunstâncias simples, ordinárias, pequenas, Ele pode conduzir e transformar a sua vida, transformar a vida daqueles próximos de você. Que Ele traga restaurações, direção, discernimento e novos começos para você, para sua família, onde quer que você vá. Vá em paz. E fique em paz também. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana. Cuide de quem você ama. Tá legal? Um abraço, boa semana para todos. Tchau, tchau.